minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Estamos aqui na Academia de Ciências de Lisboa a iniciar a terceira palestra dos Centros de Comunicação dos Oceanos. Hoje, o tema principal será o futuro da pesca e por um mar sem lixo. Estamos com os oradores e investigadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, o Dr. Antônio Marques, o Dr. Pedro Pousão Ferreira, doutora Amparo, e, da parte da EGF, temos a doutora Judite, que vai nos falar também da questão do lixo no mar. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de apresentar o Dr. Antônio Marques, que é o investigador principal da Divisão de Aquacultura, Valorização e Bioprospecção do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E, antes da primeira pergunta, nós vamos ver umas sequências de um vídeo do último importante projeto que foi feito pelo IPMA. É importante salientar que o tema principal diz respeito à segurança alimentar e os contaminantes no pescado. É o tema principal dos estudos que o Dr. Antônio Marques tem vindo a desenvolver. E eu aproveitaria para fazer a primeira pergunta, que era com relação a quais os agentes contaminantes mais comuns encontrados atualmente no pescado e a questão do mercúrio, a presença do mercúrio. Por favor. Primeiro que tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de dizer que este projeto europeu foi um projeto que já terminou, foi um projeto de 4 anos, onde nós abordamos o tema dos contaminantes em pescado, mas os contaminantes que não estão regulamentados. Portanto, existe uma grande diversidade de contaminantes no pescado, principalmente no ambiente marinho, não no pescado. Vão desde os microplásticos, desde os disruptores endócrinos, metais tóxicos, são uma diversidade muito grande. Neste projeto nós analisámos o pescado proveniente de diferentes zonas europeias e vimos quais eram os teores dos diferentes contaminantes no pescado. O que destacamos em termos e é uma das coisas que é boa, é que nos estuários existem teores mais elevados de contaminantes no pescado, é um facto, mas quando vamos para as zonas costeiras existe um efeito de diluição e, portanto, existem menos, os teores são mais baixos, da maioria dos contaminantes. Aquilo que nós vimos também no projeto é que, tendo em conta o perfil de consumo na Europa dos consumidores, eles estão mais expostos ao risco de 2 tipos de contaminantes, principalmente. O caso do mercúrio, e já lá iremos falar do mercúrio, e dos retardadores de chama.
Portanto, tendo em conta aquilo que as concentrações que são encontradas no pescado e o perfil de consumo. O que é que eu gostaria de dizer um bocadinho mais sobre o mercúrio? O mercúrio é um contaminante persistente, é um contaminante que não ocorre só em zonas contaminadas, é um contaminante neurotóxico, é um contaminante que é bioacumulável e biomagnificável ao longo da cadeia trófica. O que quer dizer que e o facto de ser persistente faz com que a eliminação deste contaminante seja muito lenta no pescado vivo. Tendencialmente as espécies predadoras são aquelas que acumulam teores mais elevados de mercúrio. Daí o caso do peixe espada preto, o caso do espadarte, o caso da tintureira, o caso de alguns atuns, os maiores exemplares, são aqueles que têm tendencialmente teores mais elevados. Os consumidores estão em risco quando consomem muito destas espécies. Se focam muito no seu consumo nestas espécies, estão em risco. Se diversificarem a sua dieta, não estão. Nesse aspecto, a gente tem que ter uma consciência muito clara da proveniência do pescado, em primeiro lugar, não é? E como foi o tratamento do pescado até chegar às mãos do consumidor. E nesse aspecto há também uma outra preocupação, que é o impacto do lixo marinho e das alterações climáticas na segurança do pescado que consumimos e a nível da saúde pública, não é? Neste projeto, no SCC Seafood, nós abordamos a parte dos microplásticos. É uma das componentes do lixo marinho que existem, é talvez aquela que tem causado mais, portanto, existem os macroplásticos, que é aquele que tem causado mais alarmismo, e os microplásticos foi o foco mais deste projeto. Aquilo que nós chegamos como resultados do projeto foi que, de facto, mesmo em concentrações muito elevadas na água de microplásticos, a tendência para os organismos acumularem os microplásticos no músculo, que é aquilo que a gente consome, é muito baixa. E, portanto, os consumidores, desse ponto de vista, estão seguros. O problema surge mais com a possibilidade que existe dos contaminantes se ligarem aos plásticos e, por aí, serem concentrados. Alguns contaminantes, nomeadamente os mais persistentes, podem se ligar aos plásticos, devido às propriedades dos plásticos, e dessa forma poderem entrar no pescado de uma maneira que pode ser potenciar o risco. E o caso das alterações climáticas, já agora falando das alterações climáticas, aquilo que nós estudámos neste projeto foi o efeito da temperatura, principalmente, e o efeito da acidificação, e com uma diversidade grande de contaminantes. A maioria deles tem tendência a acumular no pescado em condições de aquecimento. O caso do mercúrio, por exemplo, o caso dos retardadores de chama também acumulam em concentrações mais elevadas quando o peixe está sujeito a águas mais quentes. No caso da acidificação, verifica-se o contrário. A tendência de acumulação é menor e, portanto, acumula menos em zonas mais acidificadas, vamos dizer assim. Para podermos estudar os contaminantes, a transferência de contaminantes do ambiente para o pescado, são experiências muito complexas, porque exige que nós tenhamos a capacidade de poder simular aquilo que acontece no ambiente numa situação controlada em aquários, mantendo os animais em boas condições, simulando as condições ótimas para eles poderem crescer e manter o seu bem-estar. Portanto, daí a complexidade e a dificuldade que existe em fazer este tipo de experiências. Depois é necessário envolver equipas multidisciplinares, de maneira a abordarmos os diferentes assuntos, desde o comportamento, à acumulação, à parte da fisiologia, etc. Ok. Eu gostava também de saber a questão, que pesquisas são necessárias para perceber a transferência dos agentes contaminantes do ambiente para o pescado? Como se processa? Neste caso, a maneira como nós temos abordado esta transferência no IPMA tem sido, nós temos sistemas de cultivo de animais totalmente controlados, onde nós conseguimos manter exatamente a temperatura, os animais são mantidos,
o pH, o oxigênio, etc. A partir daí, nós fazemos as experiências onde podemos simular as variações ambientais, onde podemos adicionar o contaminante através de duas vias, através da água, eles estão sujeitos através da água, ou através do próprio alimento. Podemos fornecer os contaminantes via esse alimento e estudar a transferência. Outras investigação onde estamos a tentar entrar neste momento é ver os efeitos transgeracionais, em que medida é que os filhos desses animais poderão estar sujeitos aos efeitos dos próprios contaminantes a que os seus pais foram sujeitos. Como se fosse uma herança genética mesmo. Incrível. E nesse aspecto, como que o projeto, esse mencionado agora, não é, do Seafood, como que está a contribuir para a segurança alimentar e para a saúde pública? Como é que esse trabalho contribui para isso, né? E como que se relaciona com a promoção das políticas e as medidas necessárias, inclusive os métodos de detecção do pescado, dos contaminantes no pescado, não é? O projeto abordou diferentes áreas. Uma delas foi uma lacuna que existe, que é o desenvolvimento das técnicas de quantificação dos contaminantes em pescado. Neste momento, essas técnicas que existem, as técnicas convencionais, são caras, exigem muito tempo e normalmente exigem grandes concentrações de reagentes, e isso ambientalmente não é sustentável. Aquilo que nós do projeto fizemos foi desenvolver sensores que permitem detectar o contaminante muito mais rapidamente, com um custo mais baixo e com o profissional que estiver a lidar com o sensor não ter uma formação específica, não ser necessária uma formação específica. Isso fizemos no projeto, tanto arranjar ferramentas que auxiliem os intervenientes na cadeia de produção de pescado, desde os aquacultores aos distribuidores, etc. Depois fizemos, dentro do projeto, desenvolvemos também medidas de mitigação. Essas medidas de mitigação passaram por estudar em que medida é que o efeito das algas que existem nos oceanos podem reduzir o teor de contaminantes do pescado também. Estudámos essa parte, tanto que pode ser uma maneira de poder ultrapassar os problemas de contaminação que possam existir. Estudámos também, na fase de processamento, que medidas é que a indústria pode implementar para reduzir o teor de contaminantes. O caso da remoção da gordura para alguns contaminantes e o caso da remoção do exoesqueleto de crustáceos. Portanto, a carapaça que eles têm, ao ser removida, faz com que os consumidores não estejam expostos a alguns contaminantes que esses crustáceos têm. É quase que uma barreira, não é? Tanto as algas como exatamente o exoesqueleto, não? A última coisa foi uma ferramenta online que permite aos profissionais de saúde e aos consumidores poderem aferir o seu consumo de pescado, portanto, planear o seu consumo de pescado de uma maneira a que eles estejam protegidos dos riscos e maximizando os seus benefícios também. Isso é muito útil, porque dá uma orientação muito específica para o dia a dia, porque o importante é justamente o que a gente faz no dia a dia, não é? Isso vai ter um impacto a médio e longo prazo. Eu gostava também de mencionar essa questão. São 18 instituições de 9 países europeus que estão a trabalhar nesse projeto, que trabalharam nesse projeto, não é? Como é que se desenvolveu a coordenação e a troca de informação? E, em Portugal, as principais instituições o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agroalimentares, não é? Como que se criou essa coordenação de trabalho com tantas entidades? Bom, no caso do SCC Seafood foram 18 parceiros, agora temos um a correr no IPMA, também coordenado pelo IPMA, onde temos 35 parceiros, o desafio ainda é maior de coordenação. Portanto, basicamente a coordenação é feita de uma maneira em que o IPMA faz a ponte com a Comissão Europeia e com os parceiros, de maneira a garantir que aquilo que está contratualizado com a União Europeia no projeto é cumprido dentro do prazo que está previsto, que foi acordado. Basicamente, o IPMA faz essa gestão do tempo, gestão das atividades, gestão dos parceiros e dos próprios recursos. É enviado para o IPMA os recursos financeiros que são distribuídos pelos diferentes parceiros. Então, nós fazemos essa gestão também.
Como é que é garantida a comunicação? Aquilo que nós temos é o e-mail normal, o Skype para poder comunicar com as pessoas, e temos uma plataforma interna no projeto que permite também armazenar toda a informação que vai sendo gerada. Portanto, todos os ficheiros, de maneira a gente ter um histórico dos ficheiros que vai tendo, e periodicamente temos de enviar também relatórios para a Comissão Europeia sobre os determinados assuntos. O ICETA tem participado no projeto como um dos parceiros que está a desenvolver algumas atividades. No caso do novo projeto, eles estão envolvidos no desenvolvimento de um sensor que permite garantir a um custo baixo a autenticidade das espécies que nós consumimos. Para ter uma noção. E nesse Enquanto o projeto do SCF Seafood era investigação, desenvolvimento de trabalho que permitisse avançar nesta área da segurança alimentar, da parte do pescado, aqui no Seafood Tomorrow nós estamos a trabalhar na validação de tecnologias e produtos a uma escala que permita a implementação no mercado num curto espaço de tempo dessas tecnologias e desses produtos. Portanto, é o que estamos a fazer em diferentes áreas, desde a produção, a aquacultura, principalmente, à parte do processamento também. Ok. Eu agora passaria a palavra ao Dr. Pedro Pousão Ferreira, que tem uma especialização incrível na área de aquacultura. Ele é o investigador responsável pela estação piloto de piscicultura de Olhão, é o presidente do Conselho Científico do IPMA, biólogo e investigador, tem se especializado exclusivamente na área da cultura marinha. Correto, doutor Pedro? E vou começar a pergunta justamente vinculando o tema à produção piloto de sardinhas na aquacultura. Nós tivemos essa semana que passou uma notícia um tanto alarmante nos jornais a respeito da diretiva europeia quanto à interrupção, vamos dizer assim, por um ano da pesca da sardinha. E eu gostaria que o Dr. Pedro nos desse uma visão de como o desenvolvimento da produção piloto da sardinha em aquacultura pode vir auxiliar esse quadro. Boa tarde e obrigado pelo convite de estar aqui em nome do IPMA e em meu nome pessoal. Bom, eu sou realmente investigador há mais de 30 anos na área da aquacultura e já produzimos 12 espécies, desde a dourada e o robalo até ao linguado e a corvina, e, portanto, quando surge um problema destes, quando surge um problema na pesca, é natural que se pense na aquacultura, é natural que a aquacultura apareça como, digamos, a tentar dar uma resposta, seja uma resposta científica, seja uma resposta prática em termos de produção do próprio produto, seja ambas, não é? E, portanto, no caso da sardinha, nós começámos a trabalhar com a sardinha em 2004, por outros motivos, enfim, para estudar um pouco a pesca em termos, e portanto tivemos sardinhas em cativeiro de 2004 a 2007, não era um tema prioritário a aquacultura da sardinha. A partir do momento em que se começa a pôr essa questão que me pôs agora, que é as notícias alarmantes sobre o estoque da sardinha, e a sardinha não é um peixe qualquer, é o ícone português, portanto, porque é um pouco a imagem, digamos, de Portugal, que hoje aparece, enfim, nos guardanapos, nas toalhas, nos porta-chaves, em todo lado. Portanto, estamos aqui a falar mais do que um peixe, estamos aqui a falar de um símbolo. É natural que, quando aparece um problema desses, que se pense, bom, vamos expor a aquacultura aqui a tentar dar uma resposta. E as respostas da aquacultura podem ser várias, podem ser meramente para estudar a biologia, para permitir às pessoas que trabalham na área das pescas compreenderem o ciclo de vida, simularem diferentes situações e perceberem o que é que poderá estar a afetar o estoque. Pode servir para que se produzam alguns animais e se libertem na natureza e se tente perceber para onde vão, o que é que lhes acontece, o que é que está aqui em causa, por exemplo. Pode também servir em complemento, ou seja, continua a haver sardinha do mar, há menos, mas em complemento, e considerando, por exemplo, que a indústria conserveira portuguesa consome 20 mil toneladas de sardinha para enlatar, e que é uma indústria muito importante em Portugal e em crescimento, provavelmente a aquacultura pode produzir as sardinhas que nós vamos cozinhar e pôr dentro de uma lata e deixar as outras de mar mais para a pesca, mais, enfim, para os santos populares. E, portanto, podemos aqui ver abordagens diferentes da sardinha. Muitas vezes a questão da aquacultura faz assim umas mexões ainda aos europeus, não faz aos asiáticos, mas aos europeus que ainda tinham a felicidade de ver peixe
quando falamos em aquacultura, acham estranho, mas na verdade, daqui para o futuro, ou cultivamos, ou com o crescimento populacional que temos, não vamos comer, não é? Exatamente. Não, e é importante saber como isso se processa e os benefícios, a mais-valia que isso traz para todo o mundo, tanto o produtor como para o pescador. E aí eu entrava nesse detalhe do processo todo, não é? Nós temos um vídeo que mostra justamente, para e passo, a transferência do peixe do cercado para os tanques nos barcos, a verificação das condições da água nesses tanques. E daí nós temos também a chegada em terra, transferências para os tanques, especialmente no Porto de Olhão. Conforme as imagens vão passando, Sim. eu gostava que o doutor fosse mostrando, para termos explicando. material para trabalhar, para termos peixes, tal como quando começámos com uma dourada ou com uma corvina, tivemos que ir buscar ao meio natural. Neste caso, fizemos um acordo, contratámos um rapa, uma embarcação pesca normalmente sardinha para o mercado, pedimos auxílio a outra embarcação que normalmente transporta peixe, da empresa Tunipex. Portanto, as sardinhas foram capturadas naturalmente, como eram capturadas para o consumo, até misturadas com outras espécies, como a cavala, bogas, etc. Foram postas em tanques, esses tanques transportados no navio, mantendo o controle do oxigênio e das condições e a renovação da água para ver que estava tudo bem, não é? Para que os animais cheguem vivas. Quando chegam à estação piloto, que é o que se está a ver nesta imagem, são transferidas quase uma a uma para termos a certeza que não produzimos. Portanto, como se vê, vem a meia dúzia, e o transporte serão 2.000 sardinhas, o que se vê naquele balde são 5 ou 6, portanto, com muito cuidado, para que não sofram danos e enfim, não tenham coisa. Entretanto, paralelamente a isto... É exato, agora a gente já está vendo um processo de crescimento da sardinha na aquacultura, não é? Desde da sua situação larvar, se o doutor Pedro puder dar uma ilustração. Não, nós, entretanto, a primeira coisa que fiz depois do que se tem que fazer é adaptar aquelas sardinhas que vieram do mar a viverem dentro de um tanque e a alimentarem-se. Portanto, e durante um período de tempo, no caso concreto, tínhamos um estoque já adaptado há cerca de 2 anos, animais que entraram com cerca de 10 gramas, cresceram com comida normal para peixes marinhos e que este ano, naturalmente, começaram a pôr ovos. Portanto, eles estão nos tanques, como se vê, e naturalmente começam a pôr ovos. Os ovos destes animais marinhos são flutuantes, nós recolhemos os ovos e depois começamos o desenvolvimento larvar. Portanto, as figuras que se viam aqui era do ovo, que tem cerca de 1,7 milímetros, da larva quando nasce, que tem cerca de 4,5 mm a 5 mm, como se via ali, e, portanto, há todo depois o processo de cultivo, daí para a frente, até chegarmos, enfim, outra vez, aos juvenis que já temos, não é? O crescimento normal da espécie, não é? Eu gostava também que o doutor Pedro falasse a respeito do ensaio de cultivo de ouriços do mar em offshore e como está a decorrer esse projeto entre Olhão e Lagos e quais os novos projetos que o Dr. Pedro está envolvido. Bom, em relação à questão do ouriço, o ouriço, como muitas outras espécies, neste momento tem um valor comercial altíssimo, principalmente nos mercados asiáticos, o que leva a que, por um lado, que seja negócio, mas, por outro lado, também que haja uma captura quase descontrolada do ouriço que existe na natureza, levando quase à extinção das espécies. E, portanto, quando há casos destes, ou seja, quando há muita procura, a aquacultura, tal como estávamos a falar no exemplo anterior, deve tentar dar uma resposta, e foi o que fizemos. Começámos a reproduzir o ouriço do mar o ano passado, este ano, já com os ouriçozinhos com cerca de 2 centímetros, portanto, depois de terem crescido, no ano passado, em junho, nasceram, este ano fizemos um protocolo com uma empresa, a Testa de Cunha, que aparece aqui, uma empresa de pesca e que também tem long lines de produção de mexilhão ao largo de Lagos, e fizemos um protocolo experimental para agora pormos os nossos ouriços, porque nasceram dentro do IPMA, claro, a crescer em long lines, em offshore, portanto, ao largo da costa algarvia, com algas, e vamos ver dentro de estruturas que normalmente são utilizadas para o crescimento de ostras, são as chamadas lanternas que se vêem agora aqui nesta imagem, é uma estrutura utilizada para ostras, e agora vamos seguir o processo e tentar perceber em quanto tempo este ouriço cresce, etc. Porque se queremos comer, temos que produzir, e portanto, mais uma vez, se o ouriço tem procura, o ouriço tem que ser produzido, tal como a sardinha se tem procura, vamos tentar. É evidente que nós, nos animais terrestres, não produzimos todos aqueles que vêm ao nosso imaginário, mas pelo menos vamos tentar produzir aqueles que sejam possíveis e que tenham procura e que não sejam biologicamente muito complicados. O ouriço parece-nos uma espécie bastante interessante. É evidente que agora é o setor que terá que nos dar a resposta, portanto, esta empresa também nos vai dar agora o feedback
se é interessante, se não é interessante, se é rentável, se não é, portanto, se vai desocupar espaço que se dedicava ao cultivo do mexilhão para substituir, por exemplo, por cultivo de ouriço ou não, ou seja, é preciso números, o empresário precisa de números, as empresas precisam de números, precisam de saber se isto é negócio, se isto serve para pagar os salários ao fim do mês. Então, mas para isso é preciso que o Instituto aqui atua, é na parte experimental e na parte, enfim, de permitir estas colaborações com o setor. E é justamente nesse aspecto, todos esses dados numéricos e não só, que o IPMA pode fornecer e dar uma realidade do panorama, o IPMA, não é? Não é pode, o IPMA fornece. O Exato. IPMA tem muita divulgação, quer na página do IPMA, quer através do Facebook da Estação Piloto, quer através de muitas outras formas. E, por exemplo, nós neste momento posso dizer que, por exemplo, em relação à corvina, nós temos tecnologia desenvolvida em Portugal, pelo IPMA e por alguns os universidades que connosco colaboram, para que as pessoas possam produzir intensivamente milhares de toneladas de corvina, se quiserem, como se produz salmão na Noruega. Portanto, foram 10 anos ou 12 de trabalho de uma equipa enorme, que é evidente que isto envolve muitíssimas pessoas, até aqui a minha colega do lado, a Amparo, ali o António, todas essas pessoas, mas hoje temos tecnologia, temos números, temos manuais, temos coisas que os privados podem produzir se quiserem, porque a agricultura terá que entrar aqui, digamos, nos próximos anos. É uma nova realidade, não é uma nova realidade até ela já é uma consumo. realidade em quase toda a parte do mundo, só nós na Europa é que ainda vivíamos um bocadinho à sombra das importações, mas à medida que o ciclo se inverte, ou seja, nós em vez de importarmos, agora exportamos para a China. Isto parece importante do ponto de vista de negócio, e é, com certeza, mas se eu começar a exportar tudo para a China, deixo de ter coisas para comer aqui, e portanto tenho que produzir. Já sobre isso, por exemplo, sobre colaborações com a indústria, por exemplo, nós ontem fizemos porque vamos fazer, fornecemos a uma empresa conserveira de Olhão, a Conserveira do Sul, corvinas, vamos fazer um pequeno ensaio também de conserva de corvina. Porque pronto, é outro produto que se pode oferecer e é uma opção e é mais um produto. Fantástico. E como sabe, a conserva hoje tem um consumo enorme, é um produto e começa a ser outra vez a imagem de Portugal, não é? E a durabilidade. A conserva, historicamente, foi um dos métodos mais antigos de preservação dos alimentos. Mas hoje é gourmet. Hoje ainda mais. E agora e agora ainda tem um caráter de gourmet. Se for aos supermercados, repare que cada vez a prateleira das conservas é maior, mais comprida, portanto está outra vez. E, portanto, é um produto interessante e que nós também colaboramos nesse sentido. Portanto, agora, faz todo o sentido é produzir. Portanto, a agricultura que vem fazer é produzir macroalgas, vem produzir bivalves, vem produzir crustáceos, vem produzir peixe, vem produzir aquilo que é necessário ser produzido. Exatamente. Microalgas, se tiverem importantes para a indústria farmacêutica, por exemplo. Portanto, tudo isto hoje se produz, terá que ser produzido em agricultura. Se queremos, temos que fazer. O mundo já não podemos andar a ser apanhadores o resto da vida. Exatamente. Não é? A gente tem que começar a produzir mesmo a nossa própria comida nesse aspecto, ou pelo menos facilitar que estas questões, como a primeira pergunta que me fez sobre a sardinha, fazem abanar um bocadinho as consciências. Há coisas que acabam, afinal. Exatamente. Não é? E, portanto, isso faz despertar um bocado as consciências. Às vezes no mau sentido, infelizmente, mas se calhar para que a gente acorde e pense que o mar não é propriamente um caixote de lixo para onde a gente tira tudo, que isso depois tem consequências, não é? Que se pode pescar tudo até ao limite, tem consequências. O mar não é sem fim. Que a população cresce, não é? E, portanto, nós vemos a população mundial aumentar, mas quer dizer, a Terra não aumentou o diâmetro, não é? Exatamente. Continua a ser a mesma. E o volume dos oceanos também continua a ser o mesmo. Sim, o volume dos oceanos continua a ser o mesmo e ainda por cima, às vezes mal utilizado. Exatamente. É? Obrigada, doutor Pedro. Nós vamos passar a palavra à doutora Amparo Gonçalves. A doutora Amparo é investigadora auxiliar na divisão da aquacultura, valorização e bioprospecção do Departamento do Mar e Recursos Marinhos do IPMA. E tem uma especialidade na área da bromatologia e é mestre na qualidade e toxicologia dos alimentos. E um dos estudos que ela desenvolveu é justamente na questão da valorização e qualidade do polvo, que é outro produto, outra espécie muito gourmet aqui em Portugal, não é? Então, doutora Amparo, por favor, gostava de fazer essa primeira pergunta, não é? Boa tarde. Eu também quero agradecer o convite em nome do IPMA e também em nome pessoal. E, de facto, o polvo é uma espécie gourmet. Tem um alto valor económico, porque tem muito valor gastronómico. E, portanto, este projeto, o Polo Qual, que foi um projeto para o mar, que também já terminou, tentou fazer isso, tentou
no fundo, fazer estudos para já de caracterização da qualidade do polvo. Já havia coisas feitas, até mesmo pelo IPMA, mas tentámos sistematizar um pouco mais. E, por outro lado, ver novas vias de valorização. Certo. Nesse aspecto, quais foram os dados obtidos sobre a questão da captura e da etologia, bem como a influência na qualidade do polvo nacional? A questão da etologia tinha muito a ver, era o nosso colega da divisão dos recursos da pesca, aqui em complemento com os da aquacultura. Nós temos colegas que estudam de facto a avaliação dos estoques, dos recursos da pesca, e estes colegas tentaram ver alguns efeitos da etologia da espécie polvo na sua qualidade. A principal conclusão que tiramos, incluindo os métodos de captura, o polvo é capturado com... Nós não temos, eu não consegui enviar as fotos, mas com armadilhas, os covos, que têm um isco, e com os alcatruzes, que são só armadilhas de abrigo, digamos assim. Mas atualmente a principal técnica é de facto com os covos, e no projeto não avaliámos nenhum, até porque a principal técnica é de facto os covos. A principal conclusão que tivemos em relação à etologia é porque existe um nível talvez os meus colegas diriam melhor do que eu, com certeza, mas fizeram a estimativa à volta de 9% de predação, porque os polvos predam-se uns aos outros. E o que é que isso acontece? Acontece que vamos ter polvos, sobretudo em lota, amputados, com os braços amputados. E digamos que o único efeito é a desvalorização. Não tem qualquer efeito negativo, nem no perfil nutricional, mas diminui o valor, o seu valor comercial. Quer dizer, então, que a própria espécies de polvo, elas... predam outros exemplares. E, portanto, nós podemos ter nas lotas polvos, em média, os meus colegas também viram isso, em média com braços amputados, ou seja, entre 1 a 2 braços então, amputados. Então atacam e comem mesmo, então. Sim, pois, nossa, exatamente. Específico da espécie? Podemos ter... É porque é um predador que tem hábitos de predação e, portanto, pode predar outros exemplares da mesma espécie. Isso é incrível. E, portanto, temos um polvo, por exemplo, com um braço, só com metade de um braço. Tem 8 braços, um deles está amputado. Depois aquele braço volta a crescer, não é? Entretanto, se for capturado, vai para a lota e o único problema é que desvaloriza do ponto de vista do seu valor económico. E assim, mas podemos aproveitá-lo. Claro, atenção, sempre, não é? O projeto incidiu também sobre isso. Ok. Utilização de braços de polvo, justamente porque temos polvo com menor valor comercial, são 9%, foi que não é? 9% de predação, mas ainda assim podemos aproveitar esse polvo. Não é? Também, inclusivamente até para conservas. Exato. Se quisermos, há outros produtos que nós também testamos. E as áreas onde há maior incidência de polvos em Portugal? Não está de incidência de predação? Não, de existência dos polvos para pescar. Sim, Matosinhos, Peniche, no Algarve, muito então, temos ao longo da águas costa. Frias, águas quentes. Sim, mas temos ao longo da nossa costa. Ok. Sim. E qual seria o resultado do inquérito sobre os hábitos de consumo, justamente do polvo em Portugal? Nós tentámos perceber durante o projeto também alguns hábitos de consumo. E, na verdade, os portugueses consomem talvez os resultados entre 2 a 6 vezes por ano. Este inquérito foi um inquérito online, nós temos que realçar isso, porque os inquéritos online é uma forma ótima de termos algumas respostas. Nós tivemos à volta de 7.000 respostas validadas, tivemos maior nível de resposta, tivemos mais respostas, mas validámos 7.000 e, portanto, temos um consumo ao longo de todo o ano
E também das razões mais apontadas é justamente o sabor, ou seja, o valor gastronómico, claro. E depois porque também os consumidores portugueses consideraram que o polvo é uma espécie saudável. Portanto, para justamente os consumidores preocupados com essa questão. Era isso que eu ia perguntar. Nesse aspecto, no polvo capturado na costa portuguesa, quais são os aspectos mais relevantes da composição química dessa espécie e os seus benefícios para o consumo humano? Realmente tem uma elevada taxa de ácidos gordos, né, o ômega 3, e ela varia durante o inverno e o verão, varia a porcentagem, não é? Variou um pouco, mas, em primeiro lugar, relativamente a essa pergunta, podemos dizer o seguinte: ao longo da costa portuguesa, nós tivemos 3 pontos locais, 3 pontos principais da amostragem, mas verifica-se a composição química, digamos assim, aproximada, não variou muito. Portanto, temos à volta de entre 80, podemos dizer à volta de 81% de umidade, de água no polvo. Tem muita água. Atenção que quando cozemos o polvo é natural que perca alguma água, porque é um produto que tem muita água, e tem um baixo teor de lípidos. Tem à volta de 15, 16% de proteína, de elevado valor biológico também, como qualquer espécie de pescado. Tem um nível baixo de gordura, mas é uma gordura saudável. Por isso é que nós fizemos o estudo para apresentar justamente a questão dos ácidos gordos ômega 3. Nós temos entre o verão, há uma ligeira alteração, digamos, da contribuição nutricional relativamente aos ácidos gordos ômega 3, EPA mais DHA em particular, que são os dois muito importantes para o benefício da saúde humana, e há uma alteração ligeira entre o verão e o inverno. De qualquer maneira, temos entre 50% a 73% da contribuição de EPA e DHA ou seja, o polvo, consumir polvo, contribui com entre 50% a 72%, talvez, da dose recomendada pela EFSA, uma entidade europeia para a segurança alimentar, que são 250 miligramas de EPA mais DHA por dia. Portanto, uma espécie que é magra, não é? Tem uma contribuição importante. Relevante. Sim, relevante, era isso mesmo que eu queria dizer, para a questão que os meus colegas que fazem este estudo dos lípidos, e evidenciou claramente. Em termos de minerais também, ele é muito rico em minerais, não é? Potássio, sódio também. Nós agora, nós continuamos o estudo e, de facto, determinamos os teores de sódio com mais detalhe. Tem bastante sódio. Nós não precisamos de colocar sal. Imagine, vamos cozer o polvo, vamos só falar do polvo. Não necessitamos de colocar sal na água de cozedura do polvo. Já por si próprio ele tem os resultados depois, após porque no fundo estendemos um pouco mais este estudo e verificamos por um painel sensorial, que nós também temos no IPMA, e que o sabor salgado está adequado, pelo menos a um painel alargado de provadores. É adequado, ou seja, cozemos o polvo em água, sem adição de sal. E já está um sabor salgado adequado, ajustado ao nosso gosto português. E que, tendo em conta também as questões de saúde, está bem? Porque o sal é uma questão importante para a saúde, não só dos portugueses, mas a nível europeu e mundial também. E com relação à presença de agentes contaminantes, o mercúrio especialmente, houve alguma detecção desse aspecto? O António já falou muito de mercúrio, mas o polvo, felizmente, o polvo da costa portuguesa, mercúrio, cádmio e chumbo estão muito abaixo dos níveis legislados, porque isto são contaminantes que estão regulamentados, como o António disse, e estão bastante abaixo do nível legislado. Em relação ao mercúrio, que é o 0,5 miligramas de mercúrio por quilograma de parte edível,
neste caso do polvo do aproveitamento. E está muito abaixo. Tá Ou seja, os portugueses, e nós se quisermos vender para fora, que também vendemos polvo, vão bem servidos. Já tem essa garantia de qualidade, pelo menos. Sim, exato. Eu gostaria também de perguntar uma coisa. Com relação, tendo em conta os hábitos de consumo do polvo pela população portuguesa, há algum risco para a espécie em termos futuros? Ou seja, a pesca desse tipo de cefalópodes, ela tem sustentabilidade? Bom, em relação a isso, já vou dizer como aqui o meu colega Pedro, que são os nossos colegas dos recursos da pesca que devem responder a essas questões, porque nós não nos queremos comprometer. E é a área deles, efetivamente. Neste estudo, por exemplo, durante o Polo Qual, nós verificamos, os colegas diziam que a coisa estava mais ou menos equilibrada. Por vezes parece que há épocas em que deixa de haver tanto polvo, e os pescadores referem isso, têm referido isso. Em todo o caso, o consumo a questão do consumo não... Os portugueses fazem um consumo, como tinha dito, entre 2 a 6 vezes por ano. É possível que seja maior, nós achamos que é maior, de facto, mas, em todo o caso, temos um projeto que vai dar continuidade. É um projeto que cobre a área atlântica, tem vários países envolvidos, e que é o projeto que eu vou tentar dizer o acrónimo bem, que é CEFES and chefes, ou seja, cefalópodes e chefes. Quando dizemos chefes, estamos a pensar, claro que em cozinheiros, mas estamos sempre a pensar no setor. E o setor, ou seja, este projeto interage novamente com o setor industriais, por exemplo, conserveiras, todos os industriais que estejam interessados em valorizar cada vez mais os cefalópodes, não só o polvo. Vou já concluir a resposta a essa pergunta. E este projeto vai incidir ainda mais sobre esta questão, ou seja, para dar uma resposta à pergunta que a Anice colocou, se a pesca do polvo está a correr alguns riscos. Além disso, quero responder ainda a outras perguntas, que é, cefalópodes não são só polvos. Okay. São lulas, são chocos. Exato. E também não são só polvos, octopos vulgares, que foi o foco do estudo do Polo Qual. Este projeto Interreg, este novo projeto, foca muito também outra espécie de polvo, que é o Eledone cirrosa, e queremos muito ver, também os colegas dos recursos da pesca são parceiros no projeto, para ver qual a sua abundância, porque queremos ver todas as espécies de cefalópodes e comparar as espécies e comparar a sua pesca sustentável. Ótimo. Okay? Fantástico. A sustentabilidade é a palavra-chave, e depois valorizar, caracterizar também do ponto de vista nutricional, claro. E depois dizermos como é que podemos valorizar o mais possível, aproveitar e valorizar tudo aquilo que o mar nos pode dar. De uma forma razoável, exatamente. Okay? Obrigada, doutora Amparo, muito obrigada. Eu apresentaria agora a doutora Judite Leal, licenciada em Ciência de Comunicação e pós-graduada em Marketing, e está atuando na área de Comunicação e Sensibilização da Valor Sul há mais de 15 anos, e tem uma atividade muito ligada à educação ambiental também. A doutora Judite vai falar da pesca por um mar sem lixo. E eu começaria por passar o microfone, por favor. Obrigada. E gostava de perguntar para a doutora Judite, especialmente, quais são as medidas que estão a ser tomadas para que a atividade da pesca não produza lixo no mar ou mais lixo no mar? Desculpa. O projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo iniciou com um projeto piloto em Peniche, com o apoio da Valor Sul,
e nessa altura, com outras entidades parceiras, quem liderou o projeto foi a DOCA Pesca, e depois com a parceria, com o apoio da Valor Sul, com a Associação Portuguesa de Lixo Marinho e outras entidades, tentou-se implementar um projeto com o objetivo de melhorar a gestão de resíduos, quer nas embarcações, quer no porto. E neste caso foram distribuídos contentores às embarcações, contentores para a separação do próprio lixo nas embarcações, e também foram colocados ecopontos no próprio porto de Peniche, e que entraram nos circuitos de recolha da Valor Sul. E foram feitas ações de sensibilização aos próprios pescadores, e a partir daí o que foi pedido foi que durante o tempo em que decorre o trabalho da pesca, que o que seja material reciclável, embalagens, que é o que há mais consumo, embalagens de plástico e metal, que sejam consumidas nas embarcações, que sejam separadas e que sejam também colocados noutros contentores o desperdício da pesca. Ou seja, sensibilizar e prevenir que deitem fora para o mar, como referiu também já o outro orador, que o mar não é um vazador. Portanto, os restos das redes, das linhas, dos anzóis, etc., que acabam por dar origem à tal pesca fantasma. Um assunto que já foi abordado pela doutora Jéssica, que já foi abordado, e que tragam esse desperdício e que no regresso então coloquem nos recipientes adequados que existem à disposição no porto. Neste momento o que sabemos é que existem um pouco mais de 400 pescadores a participar no projeto, já foram distribuídos mais de 110, se não falhar agora o número, 118 contentores às embarcações. Temos vários contentores no porto da responsabilidade da Valor Sul. A maioria são ecopontos amarelos, porque o que se justifica, pelo que temos visto ao longo do tempo, é que o que tem mais volume é o plástico, exatamente. E qual tem sido o feedback dessa ação por parte dos pescadores? Como tem visto isso? Da parte dos pescadores, o que nós poderíamos dizer, e diria que neste ou noutro projeto, eu acho que houve uma tomada de consciência que o mar não é algo que esteja ali à disposição para ser haverá um fim do que o mar tem para nos dar se não cuidarmos dele. E existem vários projetos, para além deste da pesca por um mar sem lixo, mas diria que o retorno foi positivo e fez com que este projeto piloto que começou em Peniche fosse estendido também à área de outra empresa que faz parte do grupo da EGF, a qual a Valor Sul pertence, que é a Algar, na Ilha da Colatra. Também já foi estendida a Aveiro e que está também pensado ser estendida a outros portos no nosso país. Isso mostra... Desculpe. Isso mostra que, havendo essa preocupação em trazer o tema à baila, junto às populações, junto aos, vamos dizer, fornecedores, junto às pessoas que trabalham com o mar ou que estão ligadas de alguma forma, isso mostra que há sensibilidade, há atenção a ser despertada, há uma abertura para o assunto. Sim, sim. Inclusive, para além de fazerem a própria separação, terem essa sensibilidade e a tomada de consciência que se traduz mesmo numa atitude de separarem os resíduos, separarem nas embarcações, o não deitar fora para o mar, o próprio recolher o que está no mar e relatar o que veem. Pronto, é uma atitude mais proativa ainda. Exatamente. Fantástico. Isso acontece. E nesse aspecto a gente tem um novo projeto, que é o projeto Limpar a Europa,
que incide numa área costeira de vários países. É suficiente para solucionar o problema do lixo da atividade pesqueira? Como é que está sendo conduzido isso? Porque é uma atividade muito extensa, é uma atividade que também tem o seu lado, vamos dizer, não queria dizer ilegal, mas o seu lado que não é controlável, vamos dizer assim. Há barcos estrangeiros a pescar em áreas diferentes, onde não era suposto estar. Então, é uma situação muito complexa para conseguir, primeiro, saber exatamente o que se passa, e, segundo, controlar e solucionar os problemas. Como a doutora vê isso, no âmbito desse projeto? No âmbito do Limpar a Europa, o projeto diz mais respeito a envolver a comunidade, a sociedade civil, criar grupos de voluntários ou as próprias associações ou instituições, quer autoridades locais, como ONGs, etc., que possam mobilizar grupos de voluntários para haver uma intervenção local a nível de limpeza. Não tem tanto a ver com a própria frota, por assim dizer, com as pesca, embarcações. exato. Algumas destas atividades já incluíram a limpeza a nível de recursos hídricos, ou melhor, de portos, com recurso a mergulhadores, que voluntariamente participaram e que recolheram imensos resíduos do mar. Era nesse aspecto que eu estava tentando relacionar, porque muito do lixo da pesca acaba vindo dar nos portos ou acaba vindo dar na costa também. Exatamente. Né? E aí no meio as redes de pesca, as boias, Exatamente. etc. Temos os dois fluxos, ou seja, o que também, às vezes as pessoas, pronto, e daí também o trabalho que existe de sensibilizarmos toda a população, se todos tivermos o comportamento correto, de fazer a separação do lixo e colocar nos contentores adequados, porque temos o vento, temos a chuva, tudo o que acaba por, vai parar ao mar, vai parar ao rio, pronto, e acabamos por estar a levar lixo para os nossos mares. Aí há esse circuito, não é? Mas também há o contrário, exatamente aquele que é resultado da pesca e que vem parar. E nessas ações de limpeza em concreto nas áreas costeiras, sim, é encontrada muitas cordas, redes, vários vestígios da pesca e de embarcações, boias, partidas. Encontra-se muita coisa na própria limpeza de praias, e neste Limpar Portugal, ou melhor, tem a tradução do Limpar a Europa é o Limpar Portugal, em que no caso da Valor Sul nós somos coordenadores regionais para os 19 municípios que servimos, e temos vindo desde 2014 a apoiar essas iniciativas voluntárias, e percebemos que trazem-nos esse tipo de resíduos. Pronto, o que conseguimos separar para reciclar é encaminhado, estes da pesca não, claro. Mas não há uma ligação direta aos agentes marítimos, por assim dizer, ou aos pescadores. Com este projeto, pelo menos que eu tenha conhecimento a este nível. Eu só quis associar justamente porque muito do lixo que vem da costa é lixo de pesca, não é? Sim, já sim. tivemos essa abordagem quando a doutora Jéssica Link estava falando tanto da pesca fantasma, como também o que vem do mar para a terra, da faina marítima, justamente, porque isso também vem dar aqui, não é? Agora, eu gostava de, se a doutora Judite concluiu a apresentação desse projeto, gostava de mostrar o vídeo que a doutora sugeriu. Podemos? Sim, do projeto. Sim. Então, está ótimo. É o projeto Limpar a Europa, não é? Perfeito. Nós vamos ver agora o vídeo e concluímos esta terceira sessão das palestras do Centro de Comunicação dos Oceanos, agradecendo a presença de todos e a conectividade com os internautas dos países de língua portuguesa. Muito obrigada aos oradores, obrigada à presença de todos.
nós não formos cuidar do mar, depois onde é que vamos tirar a nossa rentabilidade para as nossas casas? Acho que é um bom projeto e devem todas as embarcações aderir ao projeto. Aqui em Peniche, os pescadores estão-se a juntar a esta iniciativa. Juntos vamos conseguir reduzir esta quantidade de lixo no mar e depois espalhar a mensagem para o nosso país, e temos uma força muito grande aqui em Portugal para o combate ao lixo marinho. O mar é de todos, quer dos pescadores, quer nós, sociedade, e sobretudo dos ecossistemas que existem. E, portanto, ao contribuirmos para uma melhoria desses ecossistemas, melhoramos toda a cadeia. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. The sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.